E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora para mais um dia rumo à prosperidade financeira, né? Bom galera, hoje eu vou passar aqui uma ideia, tá bom? Um assunto um pouco mais delicado. Eu vou falar um pouco da minha última vez que eu acabei quebrando a banca, né galera? Acabei quebrando a banca aí faz uns... Hoje tá 2025? Meu, eu quebrei a banca foi em 2021, se eu não me engano. Eu tenho anotado no caderno, só tenho que procurar. Foi em 2021. Galera, foi uma loucura, né? A última vez que eu quebrei a banca, eu tava cheio de dívida. Eu tinha emprestado meu cartão de crédito por um amigo meu, pra ele poder comprar um celular, cara. Tudo começou aí. Pra ele comprar um celular. Aí ele foi, comprou o celular, ele foi pediu de novo, foi pedindo. Aí eu fui emprestando, né? Porque como era parcelado e ele pagava as parcelas corretamente, eu fui deixando, fui deixando. Eu confiava muito nele, né? Então era um amigo meu das antigas. Então eu acabei prestando meu cartão pra ele por conta disso, pela amizade, meu. Pela amizade. Eu sei, galera, que ele acabou utilizando aí 20 mil reais do meu limite. Né? Ele utilizou aí 20 mil reais do meu limite e não conseguiu pagar. Não estava conseguindo pagar. A minha sorte, galera, é que eu tinha uma reserva de emergência. Tá? Eu sempre recomendo pra vocês, tá? Quando eu bato um papo com as pessoas, eu sempre falo para fazer uma reserva de emergência porque é primordial, porque você não sabe quando vai acontecer alguma coisa, né? Então, a qualquer momento pode surgir um imprevisto, então você precisa ter uma reserva de emergência lá para suprir as suas necessidades de imediato, tá bom? Sempre recomendo. Então, eu tinha aí uma reserva de emergência que era pequena, minha reserva de emergência era 5 mil reais. Então, aconteceu. É... O limite do meu cartão era 20 mil reais e ele foi utilizou tudo. E ele não conseguia pagar. Ele não estava conseguindo pagar. Então, o que, que eu fiz? Nesse tempo, galera, eu apostava por apostar, né? Eu fazia trader por fazer, eu não tinha gerenciamento, não seguia uma estratégia. Eu só apostava por apostar. Eu achava que o mercado ia descer, eu jogava o mercado descer, ou eu achava que o mercado ia subir, eu jogava para subir. Era isso, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer isso, eu ganhei dinheiro, sabe? Então não era uma loucura. Eu ganhei realmente dinheiro. Meu, de 10 mil reais eu tinha pulado pra 30 mil reais. Eu falei, pô, meu, de 10 mil eu pulei pra 30 mil. Mano, em 2 meses? Em 2 meses, galera, eu tinha feito isso. Eu falei, meu, minha cabeça tava nas alturas. Eu já achava que eu era o fodão mesmo. Eu achava que eu era bonzão. Porque, meu, de 10 mil eu pulei pra 30. Então, o que aconteceu? Quando surgiu esse imprevisto, né? Não seguia gerenciamento, não seguia estratégia, não seguia nada. Eu não sabia de porcentagem, eu não sabia de gerenciamento disso aqui, eu não sabia. Eu não sabia nem fazer isso aqui, eu não sabia nada, meu. Nada, 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 nada. Mas eu tinha o dinheiro e entrei lá e saí apostando. Né? Eu ficava vendo os vídeos no YouTube, ficava vendo no Instagram, ficava passando as pessoas ganhando 5 mil. Ah, eu fiz 6 mil reais. Nossa, eu fiz uma entrada de 700 reais. Eu fiz 900 hoje. Então, cara, essas coisas ilude muita gente, ilude muito a gente. Eu fiquei muito tempo nisso, muito tempo. Então eu perdia, ganhava, perdia, ganhava. Aí, quando eu perdia, eu depositava de novo, colocava mais dinheiro. Eu perdia, depositava, colocava mais dinheiro. Então eu fiquei nesse ciclo. Aí eu sei que quando surgiu essa dívida aí pra me pagar, e ele não conseguiu pagar, e eu não tinha dinheiro. Eu tinha um dinheiro aqui no trader, bacana, pra mim poder fazer as operações aqui, né, que eu fazia. Eu tinha uma reserva de emergência guardadinha e eu ganhava o dinheirinho por fora que eu trabalhava, né? Então tudo bem. O que aconteceu? Quando surgiu essa dívida, eu fiquei pensando, pensando, pensando. Aí eu comecei a fazer entradas, galera, muito alta. Eu tava com uma banca aí, se eu não me engano, acho que era de 22 mil, alguma coisa assim. Eu sei, galerinha, que eu comecei a fazer entradas muito altas, de 600 reais, 1.000 reais, né? Aí, o que acontece? Cara, eu só perdia. Não sei o que aconteceu. Quando a gente tá só ganhando, é maravilha. Mas eu comecei a perder. Por quê? Porque, galera, eu precisava ganhar, né? Eu queria pagar a dívida do cartão. Eu queria pagar as dívidas, porque eu tava, senão eu ia ficar com o nome sujo. Então eu queria pagar as dívidas, né? Então tinha aquele peso psicológico
da dívida na minha cabeça. Meu, eu preciso acertar isso aqui porque eu preciso pagar a conta, eu preciso acertar isso aqui, eu preciso pagar a conta. Então, eu já não tava mais, tipo, querendo ganhar por ganhar ou analisando o mercado, sabe? Já era necessidade de ter que ganhar. Eu precisava acertar, eu precisava ganhar. Então, quando eu errei, opa, aí o coração já começou um pouquinho. Meu, eu lembro claramente como se fosse ontem isso. É tão nítido, é tão forte na gente. Então aí eu comecei. Aí eu fui, eu postei 1.000, perdi. Aí eu fui, apostei 2.200, perdi. Aí eu fui, apostei 4.000, perdi. Eu sei, galera, que chegou um ponto que eu só tinha na minha banca, acho que era 12 mil reais, né? Eu já tinha perdido uns 10 mil reais, eu já tinha uns 12 mil, alguma coisa assim. Eu sei que eu fiz a loucura de colocar esse dinheiro e colocar tudo. Eu falei, meu, vou colocar tudo. Se eu acertar essa entrada, eu recupero tudo, saio no lucro, saco o dinheiro, pago o cartão e fico com o dinheirinho que tá. Era esse meu pensamento. Então eu fiz a aposta. Eu fiz a entrada. Cara, o que aconteceu? Eu perdi. Eu perdi tudo. Tudo que eu tinha. Perdi tudo. Eu não tinha mais reserva de emergência. Que eu perdi. Eu perdi todo o meu dinheiro que eu tinha no meu trade. Perdi. Perdi tudo. Eu não tinha mais dinheiro. A única coisa que sobrou foi as dívidas. Tava cheio de dívida. Isso foi em 2021. Eu tava cheio de dívida. Galera, meu pensamento, o meu emocional ficou muito, mas muito abalado. Mas muito abalado, muito, muito, muito abalado mesmo. Cara, eu chorava, ficava triste. Nossa, eu fiquei dias com esse pensamento na cabeça, foi horrível. A minha mina terminou comigo, né? Eu tava ficando com uma mina e ela terminou comigo, ela não queria mais ficar comigo. Por quê? Porque eu era mais nada, né, meu? Quando você não tem dinheiro, você é um Zé Ninguém, entendeu? Quando você tem dinheiro, você é tudo de bom. Você é o melhor amigo, o melhor irmão, você é o melhor em tudo. Quando você não tem dinheiro, você é um Zé Ninguém, você é um nada, tá? Então bota isso na sua cabeça, se você não tem dinheiro, você é um nada, você é um Zé Ninguém. Então eu era um Zé Ninguém, eu não tinha nada, não tinha nada de nada. Perdi o trampo, porque eu não conseguia trabalhar. Eu tava tão abalado que eu não conseguia ter força pra trabalhar. Cara, foi horrível. Foi tempos difíceis. 2021 foi um tempo muito horrível pra mim. Foi horrível, horrível, horrível. Por falta de controle. Eu sei, galera, que eu fiquei aí uns 6 meses. Eu falei, eu desliguei tudo. Não quis mais mexer com o computador. Eu não queria. Eu desliguei minhas redes sociais, não tinha mais redes sociais, não queria falar com ninguém, me desliguei. Fiquei 6 meses. Só comecei a ficar muito triste. Eu não cheguei a ficar com depressão, né? Mas tava assim, ó. Tava assim. Porque você tem que ter a cabeça blindada, você tem cabeça forte, né? Então, eu fiquei pensando, meu, por que muita gente consegue e eu não consigo? Por que muita gente consegue e eu não consigo? Qual o problema? Então, eu sempre pensei que a culpa era do mercado, a culpa era, né, do trader que não subiu. Então eu colocava a culpa em terceiros e nunca em mim. Eu fiquei 6 meses sem operar, sem fazer nada, nenhum tipo de aposta, não olhava. Eu fiz uma limpa, uma limpeza em mim de apostas. Eu sei que eu falei, meu, não, chega, eu vou mudar. O que que eu preciso aprender, meu? O que que eu preciso? Então, eu comecei a assistir alguns vídeos e eu comecei a reparar que eles falavam muito de porcentagem. Ah, eu nunca aposto mais de 5%, no máximo 10%, eles falavam. Só que eu falei, mas que porcentagem? O que que é isso? O que que é porcentagem? Então, galera, eu tive que estudar, meu. Eu fiz curso, né? Eu estudei sobre. Aí depois eu comecei a ler sobre livros. Eu comecei a ler sobre porcentagem. Comecei a entender um pouco mais de gerenciamento de banca. Fiz um curso de Excel para poder fazer o meu gerenciamento. Porque quando eu comprava curso, né? Que eu comprei vários cursos, meu. Acho que eu já gastei uns 5 mil reais só de curso. Então, quando eu comprei os cursos, os cursos eram horríveis. Nossa, é horrível, horrível. Eu não vim do curso, tá, galera? Esquece, não vim do curso. Eu apenas passo a minha ideia aqui, a planilha tá aí e nós trocamos uma ideia, eu te ajudo, você ajuda. É isso, mas eu não vim do curso, tá? Então, o que acontece?
Eu comprei muitos cursos, só que os cursos não me ajudavam, meu. Ele falava muito vago, muito banal. E quando passava de gerenciamento, o gerenciamento era muito simples, não era uma coisa complexa, não era uma coisa boa de se ver e de se poder se entender, era muito básico, era muito simples mesmo. Quando ele passava a ideia lá de controle emocional, essas coisas, meu, era um vídeo de 5 minutos. Ele falava, vai, tenha calma, quando bater stop, você não faz nada, se for fazer, como é? Meu, era muito ruim, era horrível. Então, galera, depois da minha última perda, né, que eu perdi aí bastante grana, eu perdi muita grana, fiquei abalado, me abalou muito. Galera, a falta de dinheiro chega a dar depressão, tá? Chega a dar depressão, meu. Muito maior do que a falta do amor. Muito maior, mas muito, disparado, 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 disparado. Porque, meu, sem dinheiro você não faz nada. Sem dinheiro você não compra remédio. Sem dinheiro você não sai. Sem dinheiro você não compra comida. Você não faz nada, meu. Você é um Zé Ninguém, como eu falei. Então eu percebi que eu precisava aprender. Eu precisava fazer diferente, tá? Aí, galera, eu fiquei aí, pelo menos 2021, eu não fiz operação. Eu fiquei 6 meses limpo, literalmente eu parei de ver porque tava muito ruim, tinha perdido muita grana mesmo, fiquei muito abalado, não queria mais saber dessa bodega, não queria mais saber, né? Só que, gente, era algo tão forte em mim, que fazia sempre eu pensar naquilo. Eu falei, meu, mas se eu já consigo ganhar, por que eu não consigo de novo? Meu, mas eu já cheguei a ganhar de 10 mil, já pulei pra 30 mil, então é possível, era totalmente possível, só que não tinha gerenciamento, né? Então eu decidi, botei na minha cabeça e falei, meu, eu vou fazer o jeito certo, vou fazer da forma correta. E comecei, galera, a fazer as coisas e comecei a entender que você nunca pode arriscar mais do que 5% da banca. Como eu tô falando pra você, eu ainda recomendo menos, tá? Eu recomendo aqui, ó, ponto 40, primeira entrada, que você vai arriscar aí 2,8%, quase 3%. Meu, tá show de bola. Se você puder arriscar menos ainda, melhor ainda, sempre recomendo. Então, galera, eu perdi muita grana por falta de controle emocional. Falta de controle emocional, ganância, porque eu queria. Tinha tanta pressão atrás de mim nas minhas costas de poder ter que pagar cartão, ter que pagar conta, né? Ter que comprar comida, porque tem que comer. Aí, velho, foi horrível, gente do céu, que tristeza que foi aquele tempo. Mas passou. Sabe, hoje eu tô melhor, hoje eu tô mais tranquilo, hoje eu tô mais calmo. Então, aquela pressão que aconteceu me fez muito bem hoje. Hoje eu me sinto muito bem, não reclamo, né? Eu voltaria a fazer diferente antigamente? Eu não sei, sinceramente, porque você só aprende quando você se ferra. Essa é a verdade. Eu posso falar, você pode começar agora, só ouvir coisas boas, coisas boas, coisas boas, né? Só que você vai aprender de verdade se ferrando. Essa é a verdade nua e crua, não tem como, entendeu? Então, a minha perda me moldou, me fez eu ficar mais forte. Eu precisei perder para aprender a ter paciência, a saber que perder faz parte. Aí eu comecei a entender, aí eu comecei a ver, galera, o trader como futebol, né? Eu não sou muito fã de futebol, mas eu comecei a entender futebol. Porque quando eu assistia futebol, eu vi que um time perdia e o outro ganhava. Aí eu comecei, peraí, eu comecei a socializar o trader com o futebol, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, meu, então aí eu comecei a pensar que o verde era o time verde e o vermelho é o time vermelho, só isso. Eu comecei a pensar dessa forma. Cara, me moldou muito, me ajudou muito, 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 né, a pensar dessa forma. Então, galera, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, é que, meu, perder faz parte, tá? Se você já quebrou a banca aí, se você já quebrou a banca aí, infelizmente, né, porque não tem como voltar atrás, mas, meu, se você mudar o seu pensamento, a forma de pensar e seguir corretamente o gerenciamento, a estratégia, tem como sim você alterar esse jogo, você mudar o jogo, tá bom? Se você hoje tá no fundo do poço, como assim eu estava, né? Tava na porcaria da merda. Então, se você tava no fundo do poço e hoje você acha que nada vai dar certo, tá triste, tá abalado, é totalmente possível você alterar isso,
tá? Você só precisa andar com as pessoas corretas, ter os pensamentos corretos e fazer a coisa certa, tá? Meu, é aquela famosa frase: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você só anda com pessoas que vão pra balada, 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 você é um baladeiro, né? E assim sucessivamente para qualquer coisa, tá? Então, meu bom amigo, se você quer progredir, você tem que começar a ver certas coisas, você tem que começar a ler livro. Essa é a verdade, não tem como fugir disso. Ler livro, entendeu? Ter pensamentos mais concretos, mais positivos, seguir o gerenciamento, seguir a disciplina. Se você fugir dessas coisas, você nunca vai sair do lugar. Vai ficar aí, ó, meses, meses, meses e meses e não vai sair do lugar. Então, galera, a minha última perda, que eu quebrei a banca, me abalou muito. Eu fiquei 6 meses basicamente sem fazer nada de nada de nada. Quando eu voltei com mais calma, a cabeça mais tranquila, tá? Demorou bastante ainda, tá? Teve alguns dias ainda que eu perdia, mas eu nunca mais fiz merda. Nunca, nunca mais coloquei dinheiro a mais do que eu poderia estar perdendo. Nunca mais fiz isso, porque, galera, a falta de dinheiro é muito dolorido. Mas muito, mas muito, mas muito. A sua mina terminar com você, a sua mulher te largar, meu, isso é fichinha. Sem brincadeira, isso é fichinha. Agora fica sem dinheiro, parceiro. Ou parceira. Fica sem dinheiro. Ninguém tá do seu lado. Mas ninguém vai estar nem aí pra você. Entendeu? Então, meu bom, minha boa amiga, tenha paciência. Eu tô aqui pra falar pra vocês que é totalmente possível ganhar dinheiro com isso, ganhar dinheiro com apostas, na bet, o que você quiser fazer é totalmente possível. Basta você fazer a coisa correta, a coisa certa. Tá bacana? Então, ó, tenha paciência, tenha calma. Se perdeu, se já quebrou a banca, meu passado, tá? Bota a cabeça no lugar. Se você só vem perdendo, vem fazendo loucuras, para um tempo, fica 1 mês, 2 meses, 3, 6, 1 ano, quem sabe, se você conseguir. Mas tenha calma. Cara, tenha paciência. Os dias vão passar de qualquer forma. Você, querendo ou não, o dia vai passar. Tá? O hoje vai passar, amanhã vai ser outro dia. Vai passar. Então, meu bom amigo, minha boa amiga, tenha paciência, tenha calma que no final das contas dá certo. É só você seguir o gerenciamento. Eu falo sempre, meu, é primordial, você precisa ter um gerenciamento. É isso aqui, galera, ó. O gerenciamento é isso aqui, ó. É o quanto você pode arriscar da sua banca, tal. Eu sempre recomendo menos de 5%. 3%, mano, é melhor ainda, show de bola. Quanto menos, porque ó, quanto mais a sua banca aumenta, deixa eu colocar R$ 1.000 aqui, ó. Quanto mais a sua banca aumenta, mais você vai diminuir isso aqui, galera. Dinheiro vai ser como consequência, entendeu? Aqui, ó, tem tudo anotado, ó. Então, eu desenvolvi essa planilha, foi pra mim eu desenvolvi essa planilha para mim aprender a ter controle. Aí eu coloquei como 3 entradas, né? Os 3 ganhos em primeira entrada e o stops caso eu perca tudo. Eu fiz essa planilha pra mim, gente. Pra mim aprender a ter controle emocional, pra mim me desenvolver, tá? Com o passar do tempo fui melhorando ela, fui melhorando ela. No começo a planilha era ridícula. Eu não tenho mais ela hoje, mas no começo era ridícula. Só que me ajudava, entendeu? Aí com o passar do tempo fui aprendendo a fazer o Excel, fui aprendendo a fazer as fórmulas, fui aprendendo a fazer certinho, aí eu cheguei nessa planilha que eu tô hoje. A gente é ter paciência, é ter calma, entendeu? Todo mundo perde, todo mundo vai perder uma hora, algum dia acontece, só que você precisa seguir o gerenciamento e se você perder, não recuperar, não tentar recuperar para buscar mais lucros. Se você aposta fora do gerenciamento, você já perdeu totalmente o controle emocional. E é só questão, ó, de tempo para você quebrar a banca. E você vai quebrar a banca, aí você vai trabalhar, no outro mês você vai colocar dinheiro, vai quebrar a banca de novo, vai ficar nesse ciclo. Vai ficar nesse ciclo. Aí quando você vê, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e você não saiu do lugar. Por falta de controle emocional. Entendeu? Então, meu bom amigo, segue o gerenciamento, tenha paciência, tá? Eu falo sempre aqui, é para você aprender a ter controle emocional. Para ganhar dinheiro de verdade, galera, é nesse gerenciamento. É nesse aqui, ó. É esse aqui, não é esse, ó. Esse aqui é para você aprender a ter controle emocional. Para ganhar dinheiro de verdade, é nesse aqui. É esse aqui que vai fazer a diferença para você, tá bom? Fala, é juros, ó.
Ok? Apostar juros, ó, juros, tá? Nunca capital, capital jamais, tá bom? Eu aprendi isso, meu, depois de muito tempo, apanhar muito. Então, meu bom, aprende com o meu erro, de verdade, aprende com o meu erro, não faz a merda que eu fiz, porque a vida é muito passageira. A vida tá passando assim, ó, e tá passando muito rápido. Ainda mais com as redes sociais, que a gente fica olhando ali no celular. Meu, ó, passa rápido demais, tá? Então não cometa os meus erros, não faça isso com a sua vida, sabe? Então, meu bom amigo, tenha paciência, é totalmente possível ganhar, é sim. Hoje eu posso falar com clareza que é possível, mas você precisa aprender a ter paciência, precisa aprender a seguir gerenciamento. Tá bacana? Bom, espero que tenha gostado. Se gostou aí, meu, deixa um like, se inscreva no canal, tá? Que futuramente vou estar postando mais vídeo aí pra você, tá bom? Pra gente tá se ajudando. Tá bacana, galera? Tchau, tchau, hein? Se cuida.